Olá! Hoje em nosso review vamos falar do curso de Pintura e Desenho Técnicas Contemporâneas do artista e professor Ricardo Selma, um argentino que tem muito a nos ensinar sobre a pintura realista. Vamos com a gente? Ricardo Selma é um pintor que utiliza tinta a óleo e faz pinturas realistas. Ele tem 45 anos e é de Buenos Aires, Argentina. Eu acabei de fazer seu curso, que se chama Desenho e Pintura Técnicas Contemporâneas, pelo portal de curso chamado Creana. E foi muito legal essa experiência, na verdade fui sem nenhuma expectativa, até porque, pelo que você pode ver atrás, eu não pinto, não faço pinturas realistas. Mas eu quis ver quais são as técnicas e entender, porque eu acho muito importante. O curso foi super interessante, muito técnico, e ele tem 3 horas e 40 minutos. O Ricardo ele começa falando sobre o desenho, né? O desenho da base da pintura, né? Como é que você faz a disposição, como é que são as proporções faciais e corporais do corpo humano. E em cima disso, depois ele vai falando sobre as técnicas de pintura, né? Ele fala sobre o material de pintura, explica um pouco sobre os pincéis, explica um pouco sobre as tintas, como ele organiza a paleta de cores dele, né? E depois, quando ele vai pintando, é interessante a didática dele, porque ele pega parte a parte, olho, nariz, boca, olho esquerdo, olho direito, colo, ombros, cabelo, sobrancelha e faz uma aula exclusiva para cada parte do corpo e técnicas específicas de como ter a leveza, o contraste, né? E como trazer a realidade para cada uma dessas partes, a depender da sua angulação e da luz. Uns pontos técnicos que eu acho interessante que ele ressaltou é que o desenho sempre começa pela anatomia, quer dizer, pelos ossos, né? Ele até indica alguns aplicativos que você pode ver o crânio, caso você não tenha um crânio no seu ateliê, que você possa ver a incidência das luzes. Normalmente a gente tem um bonequinho assim de madeira, em que a gente pode colocar na posição da pintura e entender como é que a luz incide nele de diversos ângulos, né? Mas nesse caso ele até indica alguns aplicativos em que você consegue ter essa noção do crânio, do corpo, através da utilização desses aplicativos. E partindo da formação óssea, depois a gente vai para a formação muscular. Ele fala muitas coisas assim técnicas interessantes. Outro ponto que ele colocou é que ele fala que o branco nunca encontra e se junta com o preto numa pintura, né? É um contraste muito grande. Tem sempre várias camadas de tinta, siena, várias outras camadas de tinta de cor para chegar um no outro. Isso é muito importante aprender, né? Ele pega uma esfera e aí ele ensina como é que é a incidência da cor nessa esfera. Eu vou colocar aqui para vocês, né? Ele fala que sempre tem uma luz, um degradê, seguido de uma sombra projetada e retornando ao objeto tem um reflexo final. E essa estrutura, ela está em tudo, né? Em todos os cantos do corpo humano. Por exemplo, essa minha parte aqui da bochecha, ela é quase que uma bolinha, né? Se você colocar assim, você vê quase uma bolinha. Então a minha luz está vindo daqui. Então você vê que aqui está tendo a luz, está tendo um degradê, está tendo uma sombra e depois uma sombra projetada. Quer dizer, a sombra ela sempre retorna ao objeto, trazendo a sua composição de cores ao objeto também. Então essa é a preocupação que ele tem em todos os aspectos. O olho, né? A parte branquinha do olho, ela não é puramente branca, né? Como é que é o cabelo, que tem que ser a leveza. Então ele vai explicando essas questões das luzes em todas as partes humanas e a mesma lógica é utilizada para pintar o ombro, que é arredondado, né? O braço, que é arredondado, olha como é que a luz pega aqui, vai num degradê, vai à sombra e depois tem um reflexo de luz, né? Então ele pega cada parte e vai detalhando com essa técnica e como é que é a visão da pintura, porque às vezes a gente vê
vamos supor, um reflexo, né? O olho é sempre muito aguado, tem sempre muito reflexo. Mas como é que é isso na pintura, né? É um tracinho em cima e é um tracinho embaixo, porque ele tem um movimento, né? E a luz bate aqui, mas ele se reflete aqui embaixo. Então, como que a gente vê e traduz isso para o efeito da pintura, para trazer de forma, né, realista? Outra coisa muito interessante que o Ricardo, ao final de cada etapa, né, de cada tema que ele terminava, ele fazia um fechamento mais filosófico, vamos por assim, indicando livros, falando sobre assuntos mais pertinentes à pintura como um todo. Né? Então ele indica muito o Tratado da Pintura do Da Vinci como uma referência bibliográfica, né, para leitura, e isso é muito interessante. Ele fala também sobre a experiência dele, com o histórico dele, né, e a vida dele como artista. Então ele traz a sua experiência pessoal para esse fazer artístico, né? Ele também sendo professor, ele também traz essa experiência de como é ensinar e como é essa troca, né, do ensino. E ele fala que quando ele decidiu fazer arte, ele foi para a faculdade e deram, né, um certificado para ele. E ele decidiu fazer um mestrado e ser professor e deram um certificado, um diploma para ele. E aí, só que a decisão de se auto-intitular artista é do próprio artista. Ninguém pode te dar um certificado para isso ou uma conclusão de algum curso para isso. A auto-intitulação parte de dentro. Só quando você se sente como é que você se coloca como um artista, independente de certificado, diploma ou etc. Eu já pintei com tinta a óleo, hoje eu estou pintando um pouco mais com acrílica, mas eu tenho essas duas versões também. Mas o que ele fala da tinta a óleo, que é muito impressionante, é que a tinta a óleo, ela, se você não coloca nenhum, né, acelerador de secagem, algum fluido que interfere, ela tem um tempo, né, um tempo de secagem dela é muito mais lento do que a acrílica em si. A acrílica em si, você não considerando você colocar nenhum retardador, né, de secagem, você tem uma dinâmica muito grande, você tem que ser muito rápido, se não seca você não consegue misturar a tinta, ele já pega o formato que tem que ser, e a óleo é como se fosse um desfrute do tempo em que você se está dedicando à pintura. Então é uma tinta que permite você ter o tempo que você deseja para você desenvolver aquela técnica, apurar aquela parte do corpo ou da sua pintura, e ela é uma experimentação do tempo. Isso foi interessante que ele colocou, achei até assim poético, né? Eu acho que o Ricardo conseguiu, em 3 horas e 40 minutos, passar muita técnica e mostrar a sua filosofia da pintura, a sua paixão pela pintura. Esse curso, ele é espanhol e não tem legenda, então vale aí uma atenção, né? O espanhol dele é muito tranquilo, é muito, assim, fluido, dá para entender. Mas quem tem uma certa dificuldade com a língua, fica aí uma atenção quanto a esse curso. Caso você não tenha dificuldade, eu indico completamente, ele consegue passar a técnica muito bem, ele explica muito bem o que ele está colocando. Você, apesar de estar vendo e não estar fazendo junto, né? Mas se você anotar os conceitos e entender o que ele está passando, depois para aplicar fica muito mais fácil. Então eu indico super esse curso, foi muito válido para mim quanto a técnicas e até excedeu a minha expectativa, né, de você ver uma aula completamente prática online, né, e uma prática que não dá para você fazer na mesma hora, não tem o mesmo tempo, né, mas foi muito boa. Você que é artista, você que é pintor, vale muito a pena. Procura Ricardo Selma e segue ele nas mídias sociais e vamos com a gente, e daqui a pouco tem outro review. Beijo!